Olá, yogis e yoginis, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa série Viver de Yoga. Então aqui eu troco experiências, com outros professores de yoga sobre os desafios, de ser professor, as maravilhas e os desafios que é viver de yoga. Eu sou a Vivian Cunha e hoje eu vou convidar, vou conversar. Bom dia Letícia. Então hoje eu vou convidar para essa série Viver de Yoga a Juliana Sartori. Então, a Juliana, ela tem uma história incrível, né? Ela é professora de Hatha Yoga há 26 anos e ela estudou com Hermógenes. Então, eu vou convidá-la para ela contar mais um pouco para a gente sobre a jornada dela, né? Como tem sido e como foi esse processo de ser professora e compartilhar a prática. Então, vamos ver se eu consigo convidá-la aqui. Vamos lá, Ju. Pronto. Juliana está entrando. Oi, Ju. Oi, Tudo bem? namastê, querida. Que prazer ter você aqui hoje. Também, obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Tô adorando. Então, como eu estava contando, a Juliana guia práticas há 26 anos de Hatha Yoga. E ela teve o Hermógenes como uma figura presente, né, lá no início, né? Então, antes da gente começar e chegar nesse momento, né, que o Hermógenes entrou na sua vida, falar mais sobre como tem sido esses 26 anos, eu queria saber, a gente está curioso aqui para saber como que foi esse momento do yoga entrar na sua vida lá atrás, como que foi o início desse processo. Então, gente, bom dia. Meu nome é Juliana Sartori. Eu sou professora de yoga aqui em Brasília, né, na capital, e também lá na Chapada dos Veadeiros, na Vila de São Jorge, que eu também tenho uma casinha lá. Então, agora, nesses tempos de pandemia, dá para eu ficar lá e aqui. E então, a minha formação é educação física. Eu sou formada e, tipo, quando eu formei em educação física, eu questionei um pouco, porque quando eu fui trabalhar com as partes esportivas e tal, eu vi que não sei, aquilo não estava me preenchendo, sabe? Aí um belo dia, eu fui fazer uma aula de yoga. Quando eu cheguei em casa, os passarinhos até sentiram. Quando eu cheguei em casa, parecia que eu tinha encontrado um grande amor. Sabe quando você vai dormir assim, preenchida de alguma coisa? Eu falei, gente, que negócio legal! Ah, não, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E de repente me veio aquele estalo. Eu falei, peraí, eu sou formada em educação física. Por que eu não aproveito, né? E junto essas duas coisas. E aí foi muito bom, porque eu trabalhava no Ministério da Agricultura e eu comecei a dar aula de yoga para os funcionários do Ministério. Então, o meu trabalho ficou muito gostoso, porque, né, eu descobri que era isso mesmo que eu queria. E aí eu comecei a dar aula, fiz algumas formações aqui, com pessoas aqui de Brasília, a Elizabeth Carneiro, o Rony de Lírio, enfim, outras pessoas, o Homero também. E aí, mas eu sempre ficava paquerando o professor Hermógenes, porque, afinal de contas, né, ele foi o introdutor do yoga no Brasil. Ó, gente, só para você já saber, a carinha do professor Hermógenes é essa fofura e esse aqui, ó. Esse que é o professor Hermógenes. E aí, o que aconteceu? Só que aí eu comecei a dar aula de yoga, abri meu próprio espaço e tal, mas no meio da minha trajetória, eu tive um problema de saúde grave, eu tive câncer de mama, e, e aí eu pensei, ixi, e agora, né? Só que tinha acontecido? Antes de eu saber o diagnóstico do câncer de mama, eu fui fazer um retiro muito longo de carnaval, foram praticamente 20 dias lá na Montanha Encantada, com Marco Schultz e com o professor Hermógenes. E aí, tipo assim, eu ia pegar o diagnóstico quando eu voltasse de lá. E aconteceu uma coisa muito interessante, né? Não foi por acaso. O professor Hermógenes precisou. Eu comprei o livro dele, foi até esse aqui, ó. Esse
que é uma bíblia, Autoperfeição com Hatha Yoga, até aqui autografado por ele, olha lá que bonitinho, ó. E aí eu comprei esse livro, só que tinha uma pessoa que estava fazendo o retiro também, que era do exterior, e o livro acabou. Aí o professor Hermógenes virou para mim e falou assim, ô Juliana, será que você se importa de dar o seu livro para o fulano, que depois a gente te envia o livro lá do Rio? Eu falei, não, professor, não tem problema nenhum, eu deixo com ele sim. E quando eu voltei desse retiro, de 20 dias e tal, com essa convivência muito próxima do professor, porque a gente almoçava junto, enfim, fazia tudo junto, né? Professora, né, Ju? Hã? Isso você já era professora. Já era professora, já era professora. Eu já tinha conhecido o professor Hermógenes indo nas aulas dele no Rio, mas para ficar assim, grudadinho de dividir mesa de almoço, de janta, de café, enfim, foi um convívio muito rico. Isso foi quando? E isso foi em 2007. Aham, legal. É uma data que eu me esqueço por causa do episódio, né? Aí o que aconteceu? Quando eu voltei de lá, eu fui pegar o diagnóstico que tinha dado que era câncer de mama mesmo, era maligno. Então eu fiquei, né? Falei, caramba, vamos lá, vamos cuidar. E no dia, coincidentemente, que eu estava entrando para o centro cirúrgico para fazer a retirada da mama, mastectomia, o telefone tocou, nunca vou me esquecer desse momento. Meu pai falou, minha filha, o telefone está tocando uma ligação do Rio. Aí eu falei, do Rio? Aí eu fui atendi, assim, o rapaz tinha acabado de me chamar para entrar para o centro cirúrgico. Aí eu atendi, era a secretária do professor Hermógenes. Ela falou assim, oi, Juliana, aqui é a fulana. Eu falei, oi, é que o professor Hermógenes quer falar com você. Eu, o quê? Ela falou, o que houve? Eu falei, não, nada não. Aí o professor Hermógenes veio. Quando ele veio falar comigo, eu falei, professor Hermógenes, eu estou entrando para o centro cirúrgico, que realmente aquilo que eu comentei com o senhor, eu estou com câncer de mama, não sei o quê. Aí ele falou assim, nossa, minha filha, mas vai dar tudo certo e tal. E aí eu comecei a chorar, as pessoas do meu lado, que estava uma galera, ninguém acreditou que o professor Hermógenes estava me ligando na hora que eu estava entrando para a cirurgia. E foi legal, porque eu desliguei o telefone, ele ligou de novo na mesma hora. Aí ele falou assim, Juliana, eu quero ler uma poesia minha para você. E aí ele leu a poesia, e aí foi com esse coração cheio de amor e cheio de Hermógenes que eu fui fazer a cirurgia e graças a Deus está tudo bem, já tem muito tempo, eu estou aqui podendo bater esse papo com vocês. E é isso, então eu tive uma relação com o professor, além dos aprendizados dele, eu tive um afeto muito grande em função desse acontecimento que aconteceu. Acontecimento que aconteceu é ótimo. Mas é isso. E realmente, depois de tudo isso, quando ele veio a falecer, o Tiago Leão, que é o neto dele, que é quem toca o instituto lá no Rio, ele ficou meu amigo, que eu, enfim, né, porque eu mantive todo esse carinho pelo professor. E aí a gente fez o primeiro tributo ao professor Hermógenes aqui em Brasília, veio o Tiago, na época eu tinha o coletivo Namastê, eu, a Thaís Joy e a Andrea Hughes, e aí foi o Tiago e o nosso grupinho do coletivo Namastê. Aí foi super legal, porque as filhas dele foram, participaram, levaram vídeos, então, tipo assim, o professor Hermógenes estava lá, e estava a Maria Luísa também, que é uma professora aqui de Brasília, que é uma seguidora dele muito, muito forte. Então foi um retiro maravilhoso, o primeiro tributo para ele. Eu fiquei muito honrada, principalmente pela presença do neto, né, e das filhas, um material muito rico que a gente pôde distribuir lá pela veracidade, né? E é isso, então, quem me segue vê que eu estou sempre postando frasezinhas dele, porque é impressionante, você abre um livro dele, você lê uma frase, você já aprendeu alguma coisa. E eu acho legal, uma coisa que eu gosto, Vivi, é que o professor Hermógenes, ele tem uma linguagem muito simples, muito acessível, e eu tenho um pouco de dificuldade, desde criança, assim, de ficar lendo, aprendendo muita coisa pelos livros, eu sou muito boa aqui, ó, de visão. E com o professor Hermógenes eu me transformei, porque eu tenho vontade de ficar lendo tudo, porque eu acho fácil, e aí eu vou, entendeu? Sim. E é isso, então, essa é a minha história de amor. Ai, muito bom, tenho muita honra de ter conhecido ele. E ele era engraçado, gente, pensa numa pessoa, ele contava cada piada,
As aulas dele eram muito interessantes. Eu lembro que teve uma vez que todo mundo se preparou lá na Montanha Encantada para fazer a aula dele. Hoje é a aula do professor Hermógenes. Todo mundo, gente, corre, corre, não sei o quê. Vivi, a gente chegou lá, ele deu 6 posturas. 6. A gente pensou que fosse aquele negócio mirabolante, né? Porque às vezes a gente fica querendo quantidade de postura e tarará. E aí ele deu essa tapa de luva na gente. Aí ele sempre bate nessa tecla, né? De que a gente não pode distorcer os princípios do yoga, né? As pessoas começam a fazer coisas assim. Claro, a gente respeita todo mundo, mas tem gente que transforma o yoga praticamente numa ginástica e ele era muito contra né, esse tipo de coisa. Tanto que eu lembro que uma vez eu falei, professor, eu tenho vontade de dar aula de yoga específica para as doenças, para os problemas. Ele falou, Juliana, eu até tenho nos meus livros essas indicações, mas eu acho que yoga tem sempre que manter uma coerência completa numa aula. As pessoas, quando começam a fragmentar demais o yoga, ele se perde o sentido genuíno. Sim. Então, Legal, você. É isso. Isso é algo que eu acho que é muito legal a gente manter vivo, né? Então, nós passamos por diversas gerações, né, de professores e Sim, transforma junto com o passar do tempo, né? E a gente vê novas metodologias sendo criadas, novos estilos estão surgindo a todo instante, né? É power, é isso. sim. E legal, né? É legal que traga. É legal ver que está em movimento, né? Junto com o passar do tempo. Não, com certeza, Vivi. A gente saber qual é a proposta dessas práticas, né? Saber o que é a tradição, o que é a origem, qual é a essência do yoga e saber o que essas práticas propõem, né? Porque acabam transformando o yoga, né? Trazem outra coisa e colocam o nome yoga junto. Então é importante a gente saber qual é a intenção dessa prática e se essa prática se alinha com a sua intenção, né? Por que você busca o yoga? Com certeza. Você busca o yoga como uma prática, um exercício físico, né? Vai ter yoga que vai trazer, né? Tem vários yogas que você tá. Só é um desperdício, né? Porque quem busca como exercício físico perde uma fatia Exato. maravilhosa. O professor Hermógenes, ele sempre fala que yoga não é religião, mas conecta o nosso coração com o sagrado. Eu acho essa frase dele linda. E agora, lembrando aqui, um outro episódio interessante que aconteceu na minha vida relacionado ao yoga, que eu fui para a Índia, né? Eu dei um pulinho lá. Eu tive o câncer de mama, passou um ano, no outro ano, em 2010. Eu fui em 2010 para a Índia. E foi muito interessante porque eu fui para casa de uma família, eu fiz como quase que um intercâmbio. Então eu também fiz a mesma coisa, eu fiz essa imersão no dia a dia dos indianos, numa família, o nome do meu amigo é Manish, e a esposa dele é Renuka, e eles me receberam com todas as honras, não sei se você sabe, mas na Índia eles têm um ditado que fala The guest is God, que fala que a visita lá, Gabi, minha amiga querida, eles falam que a visita lá é como se fosse Deus, né? Então eles simplesmente me levaram para o Himalaia de carro, me levaram para Varanasi, que é a cidade com a civilização mais antiga do mundo, e tudo assim, de motorista na Índia, eu olhava para aquilo tudo e falava, gente, eu devo merecer, eu não conseguia pagar o meu chiclete, sabe assim? Então eu fiquei bem feliz, bem surpresa, e por coincidência não, né? Mas a pessoa que me recebeu, ele tinha um instituto de yoga, por isso é que ele tinha interesse, né, em fazer esses intercâmbios com essas pessoas. Então eu dei aula lá na Índia, foi uma delícia, e poder conviver com aquela cultura tão diferente e tão, né, e tão simples e muito forte, né? E é isso, Vivi. Bom, eu tô aqui. Então, lá na Índia você chegou a estudar e a guiar práticas, os dois. Lá o estudar, eu estudava porque eu fiz a aula com as pessoas que também davam aula no instituto dele. Uhum. Mas aí menina, eles adoraram a minha aula, te mete. Eles gostaram da minha aula, porque lá, queira ou não queira, como eles são muito certinhos com yoga, o yoga deles não é fácil, tanto que eu não tinha muita facilidade.
E o meu tipo de aula, como eu adaptei para que seja uma aula que pessoas de várias idades, Mas, tanto jovem como mais idoso, possam participar, eu criei um método meu que a minha aula passou a ser uma aula gostosa, entende? A pessoa sai leve, não sai enxugando com toalhinha o tempo inteiro, entendeu? Então dá para fazer minha aula, por exemplo, e trabalhar, que era uma coisa muito importante, porque eu sempre dei aula pela manhã. E assim, né? Porque cada um tem o seu jeitinho. Por exemplo, eu fiz a sua aula, né? A gente dividiu uma aula lá na Chapada, que foi uma delícia. Se não fosse as formiguinhas, né, Vivi? as famílias estavam compartilhando com a gente. Se não fosse as elas estavam adorando a nossa aula. Ai, ai. Então, a gente está aprendendo, né? Essa troca é muito legal. E a gente ter pessoas, né? Gerar essa rede de apoio e de troca é muito legal enquanto professores, né? Porque eu vejo alguns alunos falando que depois que faz o curso de formação, né? E se torna um professor, às vezes acaba se tornando uma jornada um pouco solitária de si, Sim. né? Então, esse foi o motivo que eu, na época, foi até eu que criei o coletivo Namastê. Porque foi exatamente isso. Eu estava querendo ir para fora, para as ruas, para o ar livre, mas eu não queria fazer aquilo sozinha. Aí eu chamei essas minhas duas colegas, que são maravilhosas, que eu já falei o nome aí, e a gente dava aula todo sábado, 9 horas da manhã no Parque da Cidade. A gente deu aula durante, acho que uns 6 anos, todo sábado. A gente não cobrava obrigatoriamente, mas tinha uma caixinha de contribuição e as pessoas contribuíam sempre com... A gente ficava muito feliz de reconhecer o nosso trabalho, né? Porque, afinal de contas, as pessoas acham que, às vezes, da aula de yoga a gente não precisa de ganhar dinheiro. Mas a gente precisa, né, Vivi? E é isso. Então, o Coletivo Namastê durou até perto da pandemia, que aí depois não teve mais como a gente manter, mesmo sendo ao ar livre. E então, foi muito triste essa chegada aí desse momento que a gente está vivendo, mas você, a gente tem conseguido manter esse apoio, né, para os nossos alunos, para os nossos simpatizantes de yoga. Não tem sido fácil, não sei para você, mas para mim, eu pago cada mico, Vivi, eu dou cada chorada no meio das lives. Eu começo porque o yoga reverbera lá para dentro, né? A gente fica exercitando o nosso coraçãozinho também, tudo. E tem dia que eu dou cada chorada de soluçar, falo, gente, desculpa, eu choro, porque, né? Quando Desculpa. está guiando as práticas online, É. conta de não Às vezes contato, né? eu vejo que alguém entrou, ou que alguém me dá esses coraçãozinhos que eu subi aí, que eu acho uma delícia. E aí eu fico emocionada. Ou então, às vezes, por exemplo, semana passada meu pai não estava muito bem de saúde, aí eu tive que dar uma aula no dia seguinte. Aí mistura tudo, né? Porque a gente está muito sufocada dentro do nosso quadradinho. E aí, mas só que eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer, espontâneo com meus alunos. Eu já cheguei falando, ó, gente, hoje eu tô meio manteiga derretida ao excesso. Aí eles já sabem que eu vou dar uma choradinha. Mas é legal, porque depois eles me mandam mensagem, ai, professora, a gente chorou junto. Aquele meu jeito que você já conhece, Vi. Essa conexão que a gente... No yoga não é só a gente se conectar com a gente, mas quando a gente se conecta com a gente está se conectando com todos, né? Porque somos todos a mesma matéria, somos todos centelha dessa luz, né? Do divino. Então a gente está conectado com a gente e com todos ao nosso redor. Então isso é muito legal que você falou, né? Essa rede que você gerou com seus alunos. É muito bonito, né? Sim. Deles, você dá aula há muitos anos, né? Muitos anos. Eu tenho aluno que está comigo há mais de 20 anos. E mesmo alguns que já se foram, se mantiveram meus amigos, porque eu, como vocês podem estar vendo aqui, quem está aí assistindo a live, eu sou uma pessoa muito espontânea, e eu acho que é isso que talvez tenha feito eu ter essas aproximações com o professor Hermógenes, com o Tiago Leão, com a Maria Luísa, que é uma professora que eu gosto muito, e eu acho que a gente vai atraindo, né, esse sanga, né? Marco Schultz também, que é um professor maravilhoso, não sei se vocês conhecem, ele é lá de Florianópolis, então esse grupo que eu me apeguei, porque acaba que quando você gosta de alguém, por exemplo, igual eu gosto muito do professor Hermógenes,
parece que é infindável. Cada dia que eu pego o livro dele, eu achei que já soubesse, mas eu ainda não sabia daquilo, sabe assim? Falei aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é a Bíblia, uma Bíblia Yoga para nervosos. Essa aqui é minha edição que eu guardo no coração, porque a outra que eu tenho mais velhinha, eu tenho para estudar, fica até lá na Chapada. Esse outro é uma outra Bíblia, a Autoperfeição com Hatha Yoga, são os mais vendidos dele. E esse daqui, para falar a verdade, eu ganhei do Tiago, ó, do neto dele, também com dedicatória lá. Oi, Ju, obrigada por sua ajuda e amor ao vovô. Ah, gente, ai, que fofo. É muita honra, né? Obrigado por sua ajuda e amor ao vovô. O vovô só é o professor Hermógenes, mas tudo bem. Gente, nossa, que preciosidade, né, Ju? Esse é qual? Sim. Não, e ele... eu vou ensinar uma musiquinha para vocês que ele cantava. Vocês vão adorar. Como? Era assim, quando a gente sentava na mesa para café, almoço e janta, seja qual refeição que fosse, ele pegava um garfinho, eu vou pegar esse meu celular aqui, ele pegava um garfinho e batia, e todo mundo junto, né, copiando ele. Ele batia no prato e cantava assim: essa mesa de seu filho, vem Senhor abençoar. E todo mundo repetia: essa mesa de seu filho, vem Senhor abençoar. Haverá mais alegria com a sua companhia, com a sua companhia. Aí todo mundo... E aí é muito legal, porque eu canto isso nos eventos de Páscoa, de Natal, de Ano Novo, quando eu tô com minhas filhas já adoram essa musiquinha, já reverberou, sabe assim? Então é muito legal. E é bom que, como fica gravado, depois você dá mais umas treinadinhas aí. Ainda bem que a gente tá essa musiquinha para todo mundo, pra gente passar isso pra frente, né? Pra gente adotar. É lindo! E naquela hora já cria uma egrégora assim, maravilhosa, porque todo mundo, né? Gente, meu sobrinho, que fofo, Henrique! Que legal! Mas então é isso. Então, e tem uma outra frase também do professor, que eu acho que a gente já até falou dela, que eu gosto muito também, que ele falava assim, que yoga começa quando a gente sai do tapetinho. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso, porque não adianta nada sei lá praticar sua yoga igual hoje em dia as pessoas, eu sinto que os jovens, principalmente, como eles ficaram com essa ausência um pouco espiritual, né, assim, na minha época eu ia para missa, eu ia para centro espírita receber passe, eu não vou ainda, né, enfim, fazia minhas coisas, minha blindagem espiritual, eu sinto que hoje em dia isso ficou um pouco mais disperso, e o yoga veio um pouco tampar esse buraco, eu sinto, para os jovens, e não é, né, então as pessoas ficam, namastê, nananã, papapá, e de repente chega ali, já briga com amigo, já xinga o palavrão, já trata o porteiro mal, já, sabe, não é bacana com o pai, com a mãe, com os irmãos, isso não é yoga, entendeu? Por isso que essa frase dele é muito boa, porque, oi, Jorge! Que bom! Então, essa frase do professor Hermógenes realmente é muito especial de yoga começar quando a gente sai do tapetinho, porque são as nossas atitudes com as pessoas ao nosso redor, né? Até com nós mesmos, né, Vivi? A gente saber lidar ter esmero pela nossa saúde, pelos nossos entes queridos. Sim. Então, eu acho que Gosto de pensar, né, que o momento que a gente está no tapetinho é como se fosse aquele laboratório, né? A gente coloca uma lupa sobre a gente para a gente se observar como são meus movimentos, como eu respiro, como eu me movimento, aonde eu tensiono, né? Onde eu guardo tensão e como minha mente observa isso, né? Como as questões vão vindo à tona, né? Vão vindo para a superfície enquanto a gente está no tapetinho. Então ali a gente observou, a gente sentiu diversas questões vieram à tona, só que aí a maneira que a gente vai aplicar essas ferramentas, né, essas Exatamente. Exatamente. Observar e outra coisa importante que eu acho que as pessoas têm que ter muita atenção é que o professor Hermógenes também dizia que yoga é como se fosse, vamos dizer assim, um remedinho do bem.
Não adianta você também praticar uma vez na semana e depois faz de novo no mês seguinte, entende? É papo sério, yoga é papo sério, né? Yoga é uma... Te coloca... Eu falo para meus alunos, eu falo assim, gente, quem garra amor pelo yoga, quem garra amor pelo yoga ganhou um amigo pro resto da vida, assim, é uma parceria que você faz, né? Porque tá no nosso dia a dia o tempo inteiro. São as atitudes, né? As nossas escolhas, a forma com que a gente se alimenta também, né? O nosso olhar para a natureza, todas essas coisas estão interligadas. Então, eu acho que é interessante a pessoa entender que é necessário ter essa periodicidade das práticas, né? E não simplesmente ir lá e, entendeu? Falar que está praticando yoga, fazendo uma vezinha só, e aí fala que não está tendo resultado, enfim. Então, não é bem assim, né, Vivi? Exato, a consistência é importante, né? A gente criar essa relação com o nosso tapetinho para conseguir buscar Sim. alcançar lugares mais profundos na prática, né? Porque senão vira isso, né? A gente vira um visitante do yoga e de fato não consegue Exatamente. a nossa vida, né? Os turistas, né? Assim, aqueles, aqueles que vão lá de vez em quando. E não, e aquilo que a gente estava falando com relação ao a gente criar essa corrente com os alunos, na verdade, por exemplo, agora mesmo nessa época da pandemia, eles é que estão dando suporte para mim, entendeu? Porque o que adianta também eu ficar aqui dando aula e a gente também praticar sozinha, né? Mas agora está tendo esse feedback. Eu falo para eles, eu falo, vocês daí do outro lado da tela, vocês pensam que eu estou ajudando vocês, mas vocês estão me ajudando demais, porque, né, mantém esse nosso pique de trabalho, que a gente ficou muito perdida no começo, e ainda estamos, né? Não sei você, mas eu realmente sinto muita falta da aula presencial. E, minha aluna ajuda os Correios, ai que legal. E é isso. Ah, e detalhe, aí eu também fui dar aula nas repartições, que é muito legal. Eu dei aula nos Correios, eu já dei aula nos ministérios, dei aula na Embrapa, já dei aula em vários lugares Foi aceito nesses lugares, Ju, porque talvez muitas pessoas desses lugares nunca tiveram contato antes, né, com yoga. Como que foi Sim. isso? Então, eu sinto que eu acho, tipo assim, primeiro, que era uma oportunidade tão grande, né? Você ali no seu próprio trabalho, simplesmente parar aquele tempinho e poder praticar, fazer uma prática. E eu sentia que aquele grupinho que praticava yoga comigo nas repartições, eles ficavam muito amigos. Era interessante, porque você passa, sabe, a esperar por aquele momento. E eu sinto que tipo, que melhorava, eles traziam o feedback deles, era um feedback não só uma melhora no local de trabalho, mas na vida, né, Vivi? Porque você sabe que yoga a gente leva para casa, né? Na nossa mochilinha. E a única coisa, assim, no começo, eu lembro que tinha algumas religiões que começaram a implicar um pouco, porque eles achavam que yoga, por falta de informação, podia influenciar algumas coisas, parará. Mas aí eu passei a ter alunos de todas as religiões, que eu comecei a fazer muitas palestras explicando que não tinha nada a ver, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que os evangélicos, os católicos, os espiritualistas, enfim, os budistas, todos eram muito bem-vindos, que era exatamente isso, uma característica muito forte da prática de yoga, talvez por isso que ela dure, tem essa, né, essa é uma prática milenar, exatamente porque são todos bem-vindos, né? Todos bem-vindos. Agora, você tem que garrar amor, né? Garra o amor, minha filha, aí não tem jeito, não. Aí... Exatamente. Já vira uma companhia para a vida, né? E aí eu Pra vida, Vivi. esqueci de comentar, você falou ali atrás, Ju, que o yoga vira essa grande amizade, né? Um amigo muito grande da nossa vida, né? E o que eu acho, Sim. além da gente criar essa amizade com o yoga faz a gente se tornar cada vez mais amigo de nós mesmos. É um profundo olhar para dentro, né? Você tem uma. A gente passa. Não, e é interessante. Uma coisa a gente tem que admitir. Tudo bem que eu tive um problema grave de saúde lá atrás, que eu já comentei aqui, não preciso repetir.
Mas, num geral, Vivi, eu não tenho nada. A minha saúde é muito boa. E eu confesso que eu atribuo isso à prática de yoga. Por quê? Porque a prática de yoga, ela ajuda a gente fisicamente, que a gente fica bonitinho, ajuda mentalmente, a nossa cuca fica legal, dá um suporte muito interessante, principalmente os pranayamas, né? Todas essas técnicas que a gente tem de respirar. Sim. Ajuda a gente emocionalmente, porque a gente se equilibra, Sim. entendeu? Então, é uma prática muito completa. A pessoa que consegue descobrir isso e realmente, vamos dizer, desfrutar, né, dessa riqueza que o yoga proporciona, ela passa a ter uma saúde diferenciada. E as minhas filhas comentam, os meus amigos comentam, eu já tenho 56 anos, vou fazer 57 esse ano. Eu sei que não parece. Não parece. Tá mal. Mas eu sou besta. Mas estou brincando, gente. Então, e é isso. Então, é um presente de Deus, né, Vivi? Porque, por exemplo, como é que para de praticar yoga? Ah, não vou mais praticar yoga, não. Parei. Não dá, porque tá aqui com a gente, né? A gente. E por isso que a gente fica nessa felicidade de poder compartilhar uma live dessa com as pessoas, para incentivar. Tem sempre alguém querendo começar, né? Ou tem sempre alguém querendo parar, não para, não. Né? Então, não para, não para, não para, não. Fica aí que o. E é interessante, né? Porque agora que a gente está nesse momento difícil, eu vejo alguns alunos dando uma desanimada, sabe? Porque é natural, né? É um momento muito difícil. E justamente pode ser uma ferramenta que ajuda a gente a fortalecer, se centrar, né? Voltar para o nosso centro e quando as coisas oscilam, quando a gente começa a se abalar, o que é natural, a gente conseguir voltar para esse lugar de tranquilidade, de calma, né? Então, essa baita ferramenta que a gente tem para se centrar, para encontrar esse lugar de paz dentro da gente, né? Que não está sendo fácil nesse momento. Não. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. As pessoas não vêm para o celular só para praticar yoga. Elas vêm para, às vezes, assistir uma aula de faculdade ou de escola, para ter reunião e trabalho, para falar com os parentes. Se fosse só para a gente, né? Se fosse ir para o celular, fazer uma aula virtual só de yoga, beleza. Mas imagina, a pessoa já teve reunião, já falou com não sei quem, já fez não sei quem, reunião de condomínio. Né? Então, entendeu? As pessoas estão, sim, cansando. É tela, é tela, tela. E você sabe, viu? O yoga, eu não sei você, mas era regra. Ninguém podia sair sem me abraçar, não. Era o abraçom. Era tipo assim, e eu dava um bronco no meu abração. Se eu via alguém. Era o abração. Eu só ter. Tipo assim, acabou a aula, namastê. Bom dia, gente. Ou então, boa noite, que eu dava aula de manhã e de noite. Aí eu já vi a pessoa. Opa, ei, fulaninho, você não me deu abração, não. Entendeu? Então, tipo, a pessoa vinha, me abraçava. O que é esse nosso quarto chakra aqui? Ele é exatamente o chakra, né, do cardíaco, que é o chakra do abraço, que é o chakra do amor, que a gente se conecta ali com a pessoa, né? Tanto que eu falo para meus alunos, ó, gente, essa galera que abraça meio de ladinho assim, ó, desconfia. Você não está querendo se entregar totalmente, não. Abraço é abraço. Você pega aqui, junta aqui, né, o centro do peito. Então, entendeu? Então, a prática de yoga, especificamente, que é diferente, né, dos trabalhos das pessoas, enfim, ela pede um afetozinho, um contatinho, um guti-guti, sabe assim? Precisa, não sei. Fica faltando, acho que é por isso que eu choro, por isso que eu faço palhaçada, e enfim, né? E aí acabou acontecendo o seguinte, Vivi, eu fiquei perdida, eu não sabia se eu ia para, continuava no Instagram, ou se eu fazia aquele tal de Zoom, ou de Google não sei o que, Meet, e óbvio que você sabe que a galera da minha geração, a gente não tem, entendeu? Felizmente, eu era uma criança de joelho ralado e cotovelo ralado o dia inteiro. A gente não tinha, né, essa facilidade. Tanto que hoje em dia, as minhas filhas, né, são fundamentais na minha vida.
porque elas me ajudam, mas ainda assim eu não consegui me adaptar ao Zoom, não consegui, porque o Zoom não deixava gravada minhas aulas, aí meus alunos não queriam, não podiam fazer naquele horário, e a vantagem do Instagram é essa, né? Quando a gente dá as lives aqui, assim como essa nossa live hoje vai ficar gravadinha, para quem quiser ver essas duas lindas. E aí meus alunos realmente têm feito a aula depois, entendeu? Em outro horário. Depois, Ju, posso até, depois a gente conversa, tem como gravar aula do Zoom também. Depois eu te passo as dicas, Ah, tem? depois offline. Ih, minhas filhas estão defasadas. Minhas filhas estão defasadas. Mas, enfim, mas é isso. E aí, e também essa questão de cobrar, né? Parece que é difícil cobrar pela tela, tanto que eu até estou cobrando, mas um preço bem, assim, só mesmo, né, para... Oh, a Tereza, minha aluna, querida, ela está lá em Paris, como é que chama? Na França. Ai, que delícia! Oi, Tereza, namastê! Ela participou do tributo do professor Hermógenes, que legal! Oi, Tereza. Muito bom, muito bom. Mas E já entrou, ó, já entrou minhas filhas, ela já saiu, já entrou paquera meu aí. Ixi, Ju! Na hora eu fiquei meio sem graça, eu fiquei até meio gaguejando, mas já saiu também. Não, Ju. Ai! Então, vou te contar uma coisa que eu vejo acontecendo muito com professores que estão começando agora, né? Essa sensação, assim que a gente acaba, né? Você teve a sua formação de educação física e aí depois você mergulhou no yoga, né? Encontrou esse grande amor, essa paixão e segue até hoje, né? Esse casamento, né? Essa união. Sim. Você sentiu que no início tinha uma insegurança, tinha um questionamento de será que eu sou capaz? Será que eu vou saber ensinar as posturas, compartilhar a filosofia? Você tinha essa sensação no iniciozinho de estar insegura, de talvez não ser capaz de compartilhar aquilo tudo que você recebeu de conhecimento? Não, então, oi, Irani, que linda, minha colega também lá do Ministério. Oi? Então, Vivi, é o seguinte, como eu te falei, como eu já estava formada em educação física e eu já tinha estudado para ser professora, né? Tanto que, por exemplo, uma coisa que os meus alunos me elogiam muito é com relação à minha pontualidade. E isso aí, por exemplo, eu aprendi fazendo faculdade. Eu fui ser professora, né? Minha formação é professora, eu lembro do meu professor falando, gente, nós que somos professores, a gente deve esperar o aluno, não o aluno esperar a gente. Então, como eu já tinha algumas regras enquanto professora, isso me facilitou. E eu confesso, Vivi, que eu até falo isso também para meus alunos, o yoga parece que ele já está na gente, né? Parece que a gente já vem com ele. E é como se a gente relembrasse, né? Fosse relembrando posturas, relembrando os estudos, relembrando coisas. Talvez exatamente porque eu acho muito fácil, não é uma prática, né? As teorias também, os estudos do yoga, não é nada muito complicado, entendeu? É muito acessível para todo mundo. E repito, principalmente as leituras do professor Hermógenes. Então, sim, é claro que insegurança a gente sempre tem. Mas, primeiro porque eu comecei a dar aula lá no meu trabalho, no Ministério, e eu já conhecia as pessoas. Então, como é que eu vou dizer? Eu ficava um pouco confortável, era uma posição confortável para mim ali. Sim. Entende? Não era um lugar que eu não conhecia as pessoas. Então, ali foi como se fosse meu primeiro tubo de ensaio, assim, vamos dizer. Foi ali, né? Legal. No lugar. Dá um acolhimento, né? Um acolhimento tá nesse... Exatamente. Exatamente. E aí, tipo assim, eu comecei também substituindo a minha professora, porque o que acontecia? Ela ficava atrasando, e aí os alunos lá parados esperando, aí ela me ligava, Juliana, será que você começa a aula para mim? E eu fui indo. Teve uma época, minha filha, porque a minha aula é boa mesmo, entendeu? Porque senão eu não estaria 26 anos no mercado. Teve uma época que eu, tipo, fiquei sendo a professora. E aí, né, ela foi tomar outros rumos e eu assumi a turma. Ai, e aí, a partir daí... Foi aos pouquinhos. Foi aos pouquinhos. Aos pouquinhos eu fui galgando, e aí, óbvio que eu fui sentindo essas necessidades de me aprofundar mais, né?
foi quando eu fui atrás do Marco Schultz, do professor Hermógenes, dessa galerinha, Márcia De Luca também, que eu gosto muito dela, do trabalho dela. Então, eu também estudei muito e a própria galera lá da Índia, né, os livros indianos todos, eu gosto muito dessa leitura, eu acho fácil, me interessa, mas eu confesso que, mesmo que a pessoa forme, tenha essa, como é que eu vou dizer, essa insegurança inicial, é tranquilo, porque o próprio yoga nos abastece, sabe? Você vai aprendendo a ter um conforto emocional para dar sua aula. Eu, tipo assim, eu dou live direto. Aí eu fui dar uma live lá na Vila de São Jorge, lá na Chapada, no Cinefest. No Cinefest São Jorge, que eu tenho dado as lives, eu tenho tido yoga lá no Cinefest. E aí eu lembro que tinha um amigo meu que nunca tinha feito live. Ele ia dar uma live lá. Ele, ai, Juju, eu tô nervoso. O Joe, o velho Joe. Ai, eu tô nervoso, sei o que, papapá. Você não tá nervosa não, Juju? Eu falei, não, Joe, eu tô live. Entendeu? Então, tipo assim, você vai habituando. Agora, aquele lance, eu acho que é igual o próprio cantor, não tem nenhuma live minha que antes eu não vou no banheiro, nananã, daquela agoniazinha. Aí, será que tá tudo certo? Papapá, será que vai vir alguém? Né? A gente fica naquela expectativa. Mas é um amor tão incondicional, né, Vivi, que a gente deposita no nosso trabalho, porque também se não vem com amor, o aluno percebe, sacou? O aluno sabe quando o professor ele é muito só técnico, sim, ou então só mercenário, que também tem essa galerinha, né? Ou, enfim. E eu acho que quando a gente consegue dar o nosso recado verdadeiro, genuíno, que tem muito a ver com a yoga, essa energia genuína, sim, aí eu acho que a gente vai bem, entendeu? Que legal. Vai bem. Eu sempre falo isso, que às vezes a gente gosta tanto de certos professores, da gente coloca eles ali no meio que um ideal do que a gente quer alcançar, que às vezes a gente esquece da nossa autenticidade, né, da nossa verdade, de quem a gente é. Isso é essencial, porque é exatamente isso que você falou, né? Os alunos percebem, eles sentem a nossa sim, essência, sim, verdadeira. Então a gente trazer a nossa sim. E o yoga fala sobre isso, né? A gente se conectar com a nossa essência e a gente ser profundamente quem a gente é, né? Trazer essa... Ah, e outra coisa que eu acho legal da gente compartilhar aqui. Os meus alunos, eles, no começo, quando eles vinham fazer aula comigo, eles falavam assim, nossa, professora, você é tão agitadinha, você é alegre, animada. A gente achava que o professor de yoga era tudo... Namastê. Gente, e eu achava aquilo muito interessante, porque... E aí, aos pouquinhos, eu lembro que uma vez eu conversei isso com o professor Hermógenes, eu falei, professor Hermógenes, já teve gente vindo me indagar que eu sou uma pessoa, né, agitadinha, alegre, falante. Aí ele falou assim, minha filha, yoga é alegria. Yoga é amor, é alegria. Yoga não é você, entendeu? Ir para dentro e você ficar ali naquele mundo como se você, né, fosse um silêncio ambulante. Não é isso. É claro que a gente tem os nossos momentos de meditação, que a gente dá aquele mergulho gostoso lá para dentro e tal, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. E aos pouquinhos eu via que os meus alunos, no final das contas, aquele jeito meu alegre e comunicativo é que também ajudava a eles também sentirem que eles eram capazes, entendeu? Que não precisava ser uma receita assim de bolo, que todo mundo zen, né? Como se fosse uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de emoção, às vezes um pouco mais, né, fervescente. Uma coisa é aquilo que a gente falou agora há pouco. O yoga começa quando a gente sai do tapetinho. Você ser respeitoso, educado, gentil é uma coisa, mas não quer dizer que você tem que ser... Exatamente. Passar inerte pela vida. Entendeu? É sobre isso. Não é assim, né? Enfim. E é isso. Ah, minha outra aluna também, que legal. Ai, gente, é legal isso, né? E o povo entra e sai, né? Uns entram, outros entram, vão sair e entrando. E aí, vamos fazer um pranayama, alguma coisa aqui junta? Podemos. Eu quero te fazer mais uma pergunta antes. Você vai ser guiar
te convidar para você guiar o que você quiser. Mas antes disso, eu queria pedir para você dar um recado, alguma dica, alguma sugestão para quem está começando, para quem iniciou agora nesse processo de compartilhar o yoga. Que dica você acha que é a chavezinha, ou A uma pessoa começando a praticar ou a pessoa começando a dar aula? começando a dar aula, começando a compartilhar o yoga, enquanto professor, professora? Ó, gente, eu vou falar então dos dois. Primeiro do professor, depois eu falo do aluno. Eu acho que o professor que está iniciando, começando a dar aula, nesse momento, primeiro que vocês vão ser guerreiros, que vocês já vão começar num molde que não existia. E quando vocês forem para a sala de aula, vocês vão se sentir no paraíso, porque é maravilhoso dar aula de yoga numa sala de aula, com os seus alunos ali te olhando e sentindo o cheirinho da sua sala, o calor né, a música que você coloca de verdade. E aí a mensagem que eu digo é o seguinte: sejam genuínos, espontâneos, verdadeiros, levem o yoga como uma forma de alegria, como esse amigo eterno que a gente passa a ter para o resto das nossas vidas. E não tomem posse do yoga como se ele fosse de vocês. O yoga não é nosso, o yoga é do mundo. Então, se tem às vezes um professor que tem mais aluno que você, ou se tem um professor que está fazendo umas posturas que você não consegue fazer, ok, ok. Eu acabei de falar, quem não estava aqui, que o professor Hermógenes deu uma aula uma vez que ele deu 5, 6 posturas. A gente pensou que ele fosse que a gente estava querendo, né, copiar. E não importa, o que importa é você estar ali, presente, com amor, com verdade, até porque, é isso que eu falei, se a gente não está assim, os alunos percebem, e parece que o próprio yoga te expulsa do sangue do yoga, sabe assim? Então, confiem, sejam verdadeiros, não fiquem querendo se superar no sentido de né? Ai, tô com pouco aluno, ai, o que eu não tá dando certo? Não, vai galgando. Tem época que os alunos são mais escassos, né? De vez em quando eles voltam. O importante é você manter o seu centro e procura, né, as teorias de sempre. Procurar você se auto cuidar, né? Se auto fazer o que você faz, né? O que você está ensinando, procurar fazer o mesmo. E com relação aos alunos, quem está iniciando a prática, eu bato sempre nessa tecla, procurar não fazer aula como turista, não tem o mesmo resultado, então procurar levar a sério a sua prática de yoga, porque quem pratica yoga direitinho, 2, 3 vezes por semana, tem uma saúde muito estável. Eu posso garantir para vocês, por exemplo, mesmo dos meus alunos, a gente passa a ter... Porque yoga é o seguinte, gente, você faz a aula, às vezes ali naquele momento, quando a aula terminou, você nem sente o tanto que aquilo te fez de benefício. Os benefícios reverberam durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês, durante a sua vida. Yoga é uma prática silenciosa internamente. Mas ela não é igual, por exemplo, você ir na academia e você olha o seu músculo, nossa, eu tô fortão. Você não vê, mas a sua saúde está ali, está firme, está segura. Isso é que eu acho mais legal do yoga, que te dá realmente uma qualidade de vida. Então, não desiste, nem professores, nem alunos, porque o momento não está fácil. Virgílio! Sam, que legal! Virgílio da Chapada, Sam da Chapada. Ai, meus amiguinhos queridos. Muito Muito bom. E é isso, Vi. maravilhoso. Muito importante essa lembrança, né, da consistência, nós enquanto professores, a gente se manter firme na nossa prática, né? Se a gente vai compartilhar a partir do quê? É importante. Sim, sim. E é isso, né? A E é gostoso, né? É uma delícia, exatamente. Nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente coloca metas que são difíceis de cumprir, mas a gente ir se acomodando, né? Da forma que dá, para a gente manter essa consistência. Sim, Então, Ju, a gente com certeza. fica à vontade. Se você quiser trazer um pranayama, quiser trazer uma meditação, fica à vontade. Temos 5 minutos para você compartilhar o que você desejar. Então, vamos lá.
Então, eu já estou sentadinha aqui. Quem tiver sentado aí, se ajeita. Se ajeita direitinho. Ó, a gente vai fazer um pranayama. Prana quer dizer energia vital que está no ar. Yama, controle. Então, os pranayamas são controles da respiração. A gente vai fazer um pranayama que a gente vai fechar todas as extremidades do nosso rosto. Então, é assim, ó. A gente põe o dedão em cima da orelha, o furabolo no olho, o dedo médio vai ficar em cima do nariz e o dedo da aliança e o mindinho vão fechar a boca. Então, a gente toma um ar profundo, inala. E fecha tudo. Solta. Pode soltar. Desfaz. Vivi. Eu te chamando, tá ótimo. Agora o outro. A gente agora vai fazer a mesma coisa, só que a gente ficou com todas as extremidades fechadas, com ar preso. Agora a gente vai fazer tudo sem ar. Então, coloca de novo. Dedão na orelha, furabolo no nariz, dedo médio, ó, furabolo no olho, dedo médio no nariz, aliança e mindinho na boca. Agora a gente toma ar profundo, solta o ar completamente até o último fio de ar. E fecha. E solta devagar. Tira as mãos. Então a gente teve a sensação do cabeça cheia, do corpo cheio e depois vazio. Aí agora a gente flexiona a mão. Não sei se vocês conseguiram ouvir o barulhinho de mar que faz lá dentro da gente. Então esses exercícios são bons para ajudar na concentração, para ajudar a gente a se centrar. Aí toma um ar profundo, solta com som, como se sua mão fosse segurar o seu rosto pesado. Mantém o olho fechado e vai de novo. Toma ar. Se acolhe. E devagarzinho vem tirando as mãos. Pode observar que tem alguma coisinha que já mudou. Isso é exatamente a sensação da gente fazer essa comunicação de nós mesmos, com nós mesmos, né? A gente leva uma atenção interna para o momento presente. E aí, para a gente encerrar, que eu gosto muito, a gente traz as palmas das mãos para cima. Deixa eu chegar aqui um pouco para trás para vocês me verem. Ó, palma da mão para cima, fecha as mãos em punho e cruza os braços aqui no peito. E aqui você respira conectado com a sua força. Aperta o braço no peito, sente a sua força, sua estima, sua autoestima, se conecta com a força que você tem. E devagarzinho, tira um pouco a pressão do aperto no peito, abre as mãos, estica os dedos. A força se transformou em humildade. Abaixa o queixo um pouquinho. Aqui a gente acolhe essa atitude de humildação, ação de humildade. E com essa atitude, a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Nossa egrégora gostosa. Namastê, todo mundo. Obrigada, Vivinha, que linda, adorei. Eu sou muito falante, eu fico aqui. Maravilhosa. Minha filha! Vou marcar de você. Minha filha, 2 horas de live para nós é pouco. 1 hora. Além de eu ser falante, eu sou mineira, aí já viu, né?
Ai, ai. Todos com a gratidão. Obrigada. Ô, Karina, querida. Todos. Você tá onde, Vivi? Você tá em Minas? Estou em Minas. É, essas carioca que gostam das Minas Gerais, da minha terra, hein? Estou na sua Isso aí, que bom. Então, agradeço Que muito bom, ó, a muito obrigada. todos que estavam aqui também acompanhando. Agradeço tudo que você compartilhou, sua bagagem, seu conhecimento. Foi muito, muito legal ouvir toda essa experiência. Obrigada. E vamos marcar de você voltar, Também agradeço. ouvir, Também agradeço volta a pra. todas as pessoas que vieram aí. Muito obrigada quem veio assistir um pouquinho do nosso bate-papo. Aí eu e Vivi, a gente se conhece há pouco tempo, mas a gente tem um afeto, que aquilo que a gente comentou, que o yoga cria. No dia que eu a conheci, parecia que ela já era minha amiga de muito tempo. Sim, E tamo junto, Vi. estamos Volta logo para nossa chapada dos veadeiros, você tá fazendo falta. Ai, verdade. Um Pois beijão. é, vem tomar uns banhos de cachorro com nós. Um beijo, linda. Beijão. Namastê, todo mundo. Namastê. Um beijo, linda. Namastê.